A polémica continua. Para analisar este caso estão connosco o Filipe Luís, comentador da RTP, e também o advogado Manuel Nóbrega Correia. Aos dois, muito boa noite e obrigado por estarem no 360. Doutor, o Correio da Manhã hoje avançava que o negócio de venda da cota maioritária do Primeiro-Ministro à esposa é nulo, porque ambos estão casados em comunhão de adquiridos. É assim, na sua opinião? É assim, senhor. Não é uma opinião, é uma questão legal. É proibida, por causa da imutabilidade do regime de bens de casamento, a venda entre casados. Ou seja, poderá em determinadas circunstâncias haver uma doação, mas essa doação nunca pode ser uma transmissão onerosa, terá que sempre ser uma oferta. Portanto, seria lícito ao Primeiro-Ministro fazer a doação, estando eles casados em regime de comunhão de adquiridos, e sendo as cotas um bem próprio do Primeiro-Ministro, é lícito fazer, absolutamente legal, fazer a doação das cotas à mulher, aos filhos, se assim o entender. Aos filhos seria sempre, mas à mulher também. Agora, o que não é legal nem possível é fazer uma venda, uma cessão onerosa de cotas do Primeiro-Ministro para a sua mulher com quem está casado em regime de comunhão de adquiridos. E atenção, que para ser legal a doação, também tem que obedecer a alguns requisitos. O primeiro é que não seja um bem que integre a comunhão do casal. Ou seja, se a cota foi adquirida onerosamente já depois destas pessoas estarem casadas, então é um bem comum. E aí já será diferente. Já nem sequer se pode fazer a doação porque se trata de um bem comum a ambos. Se foi adquirida antes do casamento, como bem próprio, ou por alguma forma foi adquirido como bem próprio do Primeiro-Ministro, então ele pode legalmente, estando casado em comunhão de adquiridos, fazer a doação da cota, ou seja, uma cessão não onerosa da cota. Ou seja, do que sabemos, neste caso em particular, o que acontece é que Luís Montenegro continua na prática como sócio maioritário dessa empresa, é assim? Eu não conheço os contornos do caso e, portanto, provavelmente saberá muito mais do que eu. Se a cessão que foi feita é nula, evidentemente que a reversão, a anulação do negócio implica a restauração do statu quo ante, ou seja, daquilo que existia antes do negócio nulo. Se o negócio for válido, obviamente que já não é o proprietário das cotas e, neste caso, a mulher será validamente a proprietária das cotas. Agora, eu desconheço, como lhe disse, portanto estou a especular com aquilo que me colocou como hipótese. E que é público até esta altura, que vamos sabendo, porque, na verdade, Luís Montenegro, Filipe Luís, boa noite, tem evitado dar mais esclarecimentos, falou hoje em Brasília, mas esclareceu ou não? Não, claro, não esclareceu, mas desculpa, deixa-me só fazer uma pergunta ao outro convidado, ao doutor, que é possível, estando casados, ocorreu-me agora, haver uma ação de divisão de coisa comum? Há sempre possibilidade de fazer uma ação de divisão de coisa comum. Em que essas cotas possam passar para a mulher? Pode, se houver uma contitularidade da cota, mas para isso é preciso que eles sejam os dois titulares da cota. Quer dizer, não houve isto que se saiba. Não, mas o que eu saiba, isso não é possível. A divisão de coisa comum não existe, neste caso, porque são casados. O que pode haver é o Primeiro-Ministro haver uma separação de pessoas e bens, mas que eu saiba, não é esse o caso. Só em caso de haver uma separação de pessoas e bens é que se pode, por fim, fazer cessar o regime de bens de casamento. Portanto, para em vida se dividir uma cota, que é um bem comum, teria sempre, em vida, durante a permanência do casamento, teria que haver uma separação de pessoas e bens. Certo. O que não consta que tenha acontecido. Agora, eu também não conheço a circunstância. Não se divorciaram para este efeito que se saiba, não é? Não. Portanto, é o caso. Portanto, Luís Montenegro continua a ser titular da empresa. Pronto, é pelo que se sabe até agora. E, portanto, essa parte não foi esclarecida, nem absolutamente mais nada. E, portanto, o que Luís Montenegro alega é que durante a sua estada no estrangeiro não fala de política nacional. Isto é um assunto político, não é apenas um assunto jurídico, pessoal, ético, mas é um assunto político. Acabou por dizer alguma coisa, apesar de apenas afirmar que irá prestar mais esclarecimentos na sexta-feira? Na sexta-feira, durante o debate, que, salvo erro, discute-se a moção de censura apresentada pelo Chega. Bom, e portanto esperemos que haja ali alguma revelação, algum esclarecimento. É uma situação incómoda, politicamente incómoda, e há várias questões para esclarecer. Primeiro, porque é que isto é um conflito de interesses? Porque, na sua declaração, Luís Montenegro declara
49 terrenos herdados rústicos. Existe uma nova lei, já aprovada, chamada Lei dos Solos, a nova Lei dos Solos, que tem um potencial de valorização enorme de terrenos rústicos. Sim. Ora, Luís Montenegro tem 49 terrenos rústicos declarados, onde antes não se podia construir e a partir de agora, teoricamente, poder-se-á. Depende, também não são todos os terrenos rústicos, mas ver-se-ia. E, portanto, isto é um conflito de interesses. O que é que se costuma fazer um titular de cargo político nesta situação? Pode ou demitir-se como o secretário de Estado Hernani Dias, e já lá vamos, mas o PS está numa estratégia de desgaste e já começou a falar na similitude dos casos, ou pode fazer como outros fizeram no passado, por exemplo, Manuel Pizarro, que ou dissolveu a sociedade ou alterou o seu objeto. Isto não é uma imobiliária, é uma empresa que tem um objeto de atividade, portanto, um espectro de atividades muito largo, Mais alargado, sim. muito alargado, mas entre eles está a gestão deste património, deste património em concreto, destes 49 terrenos. E, portanto, pode alterar o objeto da empresa de forma a dissipar todas as dúvidas que se podem legitimamente estabelecer pelo facto de poder vir no futuro a beneficiar desta nova lei, que foi aprovada pelo seu governo, e pode alterar esse objeto, ou pode simplesmente, como fez Manuel Pizarro, dissolver a sociedade. Bom, ainda não fez nada disso, pode ser que venha a anunciar fazer na sexta-feira. A atividade desta empresa também, mas vamos agora para além da Lei dos Solos. A atividade desta empresa é também consultoria. E quando uma empresa de consultoria atua e presta serviços, a empresa, e Luís Montenegro, uma das poucas coisas que disse foi que nunca prestou serviços para o Estado. Muito bem. Tudo bem, não prestou serviços para o Estado, mas faturou quase 700 mil euros nos últimos anos, nos últimos 3 anos, desde que a empresa foi constituída. E essa faturação veio de clientes concretos. E era importante saber que clientes são esses. Era importante saber que clientes são esses, só que a empresa não é obrigada a revelar a sua carteira de clientes. Também está, digamos, obrigada, provavelmente, em alguns casos, a confidencialidade, como costuma dizer, o segredo da alma do negócio, e isso tem razão de ser. Pode ter que o revelar se houver suspeitas e se as autoridades o pedirem, ou uma comissão de inquérito parlamentar, por exemplo. Agora, a questão é, se foram clientes privados, nós não sabemos se entre os clientes privados há clientes que tenham contenciosos com o Estado. Luís Montenegro é Primeiro-Ministro. Portanto, o problema é este. Eu estou a falar apenas em termos teóricos, não estou a dizer que tenha acontecido. Atenção, não estou a fazer qualquer processo de intenção. Mas isto pode ter acontecido. Pronto, especulativamente, ou teoricamente, ou potencialmente pode ter acontecido, porque esta faturação veio de algum lado. E esses esclarecimentos também têm que ser dados pelo Primeiro-Ministro. Claro que a empresa, como eu disse antes, não é obrigada a revelar a sua carteira de clientes, não é? E é conveniente até que não o faça, a não ser quando é instada por uma investigação qualquer, seja ela judicial, seja ela parlamentar, mas a bem da transparência política, porque ele é titular de um importante cargo político, esse esclarecimento tem que ser dado. E, portanto, estes são os esclarecimentos, na minha opinião, que faltam prestar. Se eles vão ser prestados na sexta-feira ou não, vamos ver. Doutor, só uma última pergunta para tentarmos perceber. Uma forma de Luís Montenegro resolver esta situação seria, como o Filipe Luís estava a indicar, alterar o objeto da empresa ou então fechar mesmo a empresa. Ou seja, na situação atual, ele teria esse poder de o fazer. Claro. Fica essa dúvida. Não, por ser Primeiro-Ministro não significa que tenha uma capitis de minúcio. Claro. Ele tem todos os direitos e deveres de qualquer cidadão. Portanto, o facto de ser Primeiro-Ministro não lhe retira o poder de realizar negócios jurídicos. Aquilo que me está a perguntar é que tem um outro contorno completamente diferente. Isso que o Primeiro-Ministro pode fazer, primeiro começou por perguntar sobre a validade do negócio, que é aquele esclarecimento que eu dei. A doação é possível, a venda, pura e dura, se houver um contrato de compra e venda de cotas, não é possível. Não é possível. Portanto, será um negócio que poderá estar ferido por nulidade.
Mas também não é a entidade pública que pode vir aqui dizer atenção, este negócio é nulo. São as partes envolvidas é que podem, eventualmente, envolvidas no negócio, é que podem invocar a nulidade desse negócio. Agora está-me a perguntar... Mas e se não o fizerem? Se não o fizerem, não acontece nada. A senhora continua na titularidade das cotas. Atenção que as cotas são bem sujeitas a registro. E, como são bem sujeitos a registro, no registro comercial, existe, com certeza, um conservador que terá analisado a documentação que foi utilizada para registar as cotas em nome da mulher do Primeiro-Ministro. Portanto, esse conservador fez uma análise daquilo que é a validade substancial do negócio. Portanto, nós estamos aqui numa especulação, atenção, é especulação não no mau sentido, estamos a colocar hipóteses em cima da mesa. Claro. E uma dessas hipóteses é que tenha havido uma maçã onerosa, ou seja, uma venda que não é um negócio válido. Mas isso já teria sido detectado provavelmente pelo conservador. Porquê? Porque o conservador pede o documento que titula o negócio de transmissão das cotas. E sendo a venda entre marido e mulher um negócio nulo, dada a tal imutabilidade do regime de bens de casamento, que não se pode violar, então o conservador teria, com certeza, quando foi juntada, foi feito o pedido de registro e carregado no site do registro e notariado o documento que titula o negócio, teria verificado uma impossibilidade legal. Portanto, eu tendo a acreditar que o mais provável é que o negócio seja válido porque aquilo que foi feito foi uma doação. Depois estamos a falar na vertente 2, que era aquela que estava a abordar o Filipe Luís, que é, para terminar muito rapidamente, o Primeiro-Ministro pode fazer isso, mas isso apenas contente com a sua, digamos, responsabilidade política, porque juridicamente, se ele passou as cotas para a mulher, o negócio sendo válido, ele não tem que o fazer. Havendo conflito de interesses que estava a ser referido, potencial estava a ser referido há bocado, evidentemente que aí é uma maneira que ele tem de se livrar, de fazer cessar esse conflito de interesses, sendo que não pode apagar aquele que já existiu no passado, no tempo em que este negócio durou, é ceder as cotas, haver a completa cessão de cotas a terceiros que nada tenham a ver com ele, com a família dele, ou até fazer a extinção da empresa ou alterar o objeto da empresa para que não possa negociar em compras e vendas de imóveis. Doutor Manuel Nobre Correia e Filipe Luís, eu agradeço a presença dos dois aqui no 360. Obrigado.